Como resgatar a sua criança interior? Muitas vezes, um cliente chega numa sessão de terapia e ali ele fala como se fosse uma criança. Ele tem comportamentos como se fosse uma criança. Bom, eu vou te contar uma história. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa começou a falar que quando era pequeno, essa pessoa chegou ali num ambiente, era uma cidade pequena, e quando ela estava ali de mão dada com a mãe, chegando naquele ambiente, essa criança viu o pai com uma outra mulher. E ao ver o pai com uma outra mulher, essa criança catucou a mãe e falou: mãe, olha lá quem está ali, é o papai, vamos lá falar com ele. Quando a mãe olhou, simplesmente o pai estava beijando uma outra mulher. O que aconteceu com essa criança? Essa criança, naquele momento ali, não entendeu direito o que estava acontecendo. Mas a mãe virou para ela e falou assim: nossa, olha o que você me falou. Você apontou que o seu pai está me traindo com uma outra mulher. E como é que essa criança se sentiu? Essa criança foi para casa, o pai brigou com a mãe, eles começaram a se separar, daqui a pouco o pai foi embora. E a criança começou a se sentir extremamente culpada por aquela situação. E aí vem uma questão. Aquela criança talvez tenha virado um adulto ou uma adulta totalmente inconsciente daquela culpa que aquela criança carregava, a culpa dos pais terem se separado. E muitas vezes a criança acha que a culpa é dela. E aí vem uma questão muito interessante para você trabalhar na abordagem, que é aquele ditado popular: em briga de marido e mulher, absolutamente ninguém, nem criança, pode meter a colher. E como é que você faz a abordagem aí? A abordagem é da seguinte forma: você vai criar ali novamente a história, vai criar novamente o cenário, e aí você vai virar para essa criança, né, que na verdade é um adulto, mas em forma de criança, e vai perguntar assim: olha só, de quem era o relacionamento? Ah, o relacionamento era do pai com a mãe. Pois é. E o que você tem a ver com o relacionamento deles? Ah, eu sou filha deles. Não, tudo bem. Você é filha, mas eu estou perguntando do relacionamento. Se seu pai estava traindo a sua mãe, isso é problema do seu pai ou isso é problema seu? Se a sua mãe estava sendo traída pelo seu pai, isso é um problema da sua mãe ou é um problema seu? De quem é esse problema? Ah, esse problema é dos meus pais. Pois é. E faz sentido que você está carregando um peso que é deles e não é seu? E aí a pessoa começa a tomar consciência, a pessoa começa a olhar e falar assim: realmente, não fui eu a causa da traição, não fui eu a causa da separação dos meus pais, simplesmente eu estou carregando um peso que é deles. Pois é, a sua mãe tinha as questões dela, o seu pai tinha as questões dele, só que quando você começa a se sentir culpado em relação a você ter informado que o seu pai estava ali, é como se você tivesse sido responsável por aquela separação. E no fundo, você não tem absolutamente nada a ver com isso. Relacionamento dos dois é dos dois. Agora, se você continua carregando um peso, você vai terminar simplesmente achando que é responsável de algo que não tem nada a ver com você. É, Diogo, isso faz muito sentido. E como que eu faço então? Vamos lá. Com a maturidade que você tem hoje, com a consciência que você tem agora, o que você falaria para sua criança? Aí você pode aplicar alguma técnica, por exemplo, você pode pedir para essa pessoa olhar para uma cadeira vazia e imaginar naquela cadeira vazia a criança dela. E aí você pode, se estiver atendendo online, projetar uma cadeira vazia e pedir para aquele cliente ou para aquela cliente imaginar a criança dela ali sentada e falar qual conselho você daria para essa criança com a maturidade, com a consciência que você tem hoje. E aí o cliente vai dar o conselho, vai falar com aquela criança e esse daí é tipo um resgate daquela criança interior e é a forma que aquele cliente realmente cresce e vira adulto. Então, muitas vezes na nossa infância acontece uma série de situações que a gente às vezes vira adulto, mas continua se comportando como criança. E aí,
Gostou desse conteúdo? Continue seguindo e acompanhando os nossos vídeos. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis Treinamentos, uma formação de terapeutas do novo milênio. Comente aqui.